Boa noite, Gê. Tudo bem contigo? Boa noite, Sandro. Tudo bem e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje vamos fazer o nosso encontro um pouquinho mais rápido, né, devido a compromissos de nós dois, tá? Então, vamos começar com a nossa prece, tá? Fechando levemente os nossos olhos, serenando a nossa mente e nosso coração, e possamos, neste momento, nos conectar com os nossos anjos guardiões, nossos mentores amigos, para adentrarmos nessa egrégora do amor que Deus nos permite existir. E assim, todos congregados nessa energia, vamos agradecer pela semana que tivemos, por todos os momentos que vivemos e vivenciamos, tanto para o bem quanto para o mal. Que sejamos capazes, Pai, de termos a sabedoria e pô-la em ação, para que ela não fique apenas na memória. Que sejamos capazes também, Pai, de refletirmos sobre os textos da Boa Nova, para que possamos também alcançar outros corações, a fim de também caminharmos rumo ao reino dos céus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por todas as oportunidades e por este momento de estarmos aqui reunidos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Vou ler o item 13. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito. Portanto, no caso, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável, constitui mesmo, em certa ocasião, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprima o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis, se não quiseres ser julgado. Portanto, a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se prolifique o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos energéticos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena é abdicar essa autoridade e privar-se do direito de repressão. A consciência íntima aos demais nega respeito à submissão voluntária, àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios e cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima existe, a que se apoia num exemplo que dá do bem, e o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Para Essa, fala. É uma continuação do que a gente leu na semana passada, né? Quando a gente falou sobre a fábula, que a gente olha para a mochilinha do nosso companheiro da frente, mas a gente deixa de ver a mochila que está nas nossas costas, que são os nossos defeitos. Então, ninguém é ismo de pecados. Então, a gente não deve ficar tirando a pedra no outro, sendo que a gente também tem muitas coisas a corrigir na gente mesmo. Muitas más tendências que nós trouxemos até de outras encarnações, outras que desenvolvemos nessa encarnação. Então, que antes de julgar o outro, nós procuramos fazer uma reflexão do que deve ser corrigido em nós primeiro, né? E com o nosso exemplo é que a gente vai conseguir mudar o outro, e não tentando impor-lhe nenhum tipo de mudança. E, e o exemplo que a gente deve dar é o exemplo da conduta de Jesus, que ele é o nosso modelo e guia a ser seguido, né?
E então é isso, a gente tem que se policiar para criticar menos, ter mais compaixão com os outros e não criticar no outro aquilo que a gente, muitas vezes, a gente critica, inclusive, o que a gente faz. Mas a gente fecha os olhos para os nossos defeitos, para as nossas, né, malezas, e critica e retalha o outro, o próximo que está ali cometendo aqueles mesmos erros que nós tantas vezes cometemos. Tem as mesmas falhas que apontamos neles, são falhas que são presentes na nossa vida também. Psicologicamente falando, é justamente isso mesmo. A gente espelha no outro, critica no outro aquilo que nós somos devedores, sabe? Então, o não julgueis para não ser julgado, também olhando para aquele lado assim, bom, essa prova eu passei. Então, a partir de agora, eu vou passar a condenar as pessoas que não passaram por ela, que não venceram esta prova ainda. Tá? Isso também é condenatório, isso também é julgar. Porque, logo no começo do texto, ele faz referência à indulgência, né, que é um dever de todos nós, porque não existe ninguém que há de não necessitá-la para si próprio. Tá? Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, e nem condenar os outros aquilo de que nós já passamos a prova. Então, cuidar realmente daquilo que nós estamos propagando, né? Não fazer o mal não quer dizer não fazer o bem. Ou melhor, não quer dizer fazer o bem. Está simplesmente abrindo mão de não praticar aquele ato. Então, não julgar, não criticar o outro faz parte desse processo de autoconhecimento, de autoajuda, de realmente fazer a reforma íntima que tanto Joana de Ângeles nos pede, né? Em todas as suas, em toda a literatura que ela traz. Então, fazer essa educação do nosso sentimento através da indulgência vai nos ajudar a superar aí as dificuldades. Isso mesmo. Né? Então, continuando com o nosso encontro do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós estamos entrando no capítulo 41, que fala, que tem o título No Futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quem escreveu isso foi Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Começa assim: Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de arma volverão a sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da ferramenta suprema, pregação da lei. Viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Essa passagem que Paulo nos traz é para reforçar o que nós estamos estudando no Bem-aventurados os que são misericordiosos, essa prática da indulgência, essa prática de... E aqui enfatiza também a promessa de Deus para um novo reino, para um reino diferente, aquilo que Jesus veio nos mostrar que não é por conta do merecimento, somente o merecimento é que vai fazer você escalar, porque Jesus conviveu com publicanos, com zelotes, com pecadores de toda a ordem, e escolheu esses como apóstolos, esses como portadores da boa nova da palavra, que somos todos nós.
exímios pecadores. E ao fazermos esta analogia, é importante também de a gente perceber que é possível realmente entrar num mundo de regeneração, viver num mundo de regeneração. Porque a religiosidade, a religião que Jesus veio nos trazer é a religião do amor, independente da crença. Nós somos hoje, atuamos como espíritas, mas todas as outras religiões também têm este papel preponderante no caminho do amor e do bem. Então, todos nós, de todas as religiões, que estivermos praticando e vivenciando o que Jesus trouxe como ensinamento, nós estamos indo para o caminho do bem, para esse reino dos céus, que Deus nos promete como sendo onde o nosso objetivo principal, que a gente está buscando. Então é importante sermos misericordiosos, primeiro para conosco mesmo, entender que nós realmente precisamos entender quais são os nossos males, quais são os nossos defeitos, e aprender a não sermos tão exigentes conosco mesmo. Porque se a gente é exigente consigo mesmo, a tentação de julgar no outro, o cisco, a trave que está no olho do outro é muito maior. Olhar a mochila do outro é muito maior. Enquanto tu comentava sobre a analogia no primeiro texto, eu digo assim, ó, como é que eu vou te jogar uma pedra se o meu telhado é de vidro? Sabe? O meu telhado é de vidro. Como é que eu vou te jogar uma pedra, ficar te julgando, criticando a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua conduta, tá? Perante qualquer situação, se o meu telhado eu tenho também defeitos, sabe? Então, esse pensamento, que essa analogia de, não joga a primeira pedra quem nunca pegou, representa para mim, eu não vou jogar pedra no teu telhado porque o meu telhado é de vidro. Então, eu não vou quebrar o teu teto, a tua estrutura, por conta disso. Entende? Sim, e quando ele fala da graça, eu acho que Jesus, ele mostrou para a gente que as bênçãos de Deus que nós recebemos, não é porque nós fizemos por merecer. Porque se a gente for olhar assim, todos nós somos falhos. Talvez a gente nem mereça. Mas nós merecemos nós recebemos pela graça de Deus. Porque ele mandou Jesus, que morreu por nós, para que nós também pudéssemos ser chamados de filhos do Pai. E quando ele fala, vós sois deuses, um dia fareis como eu, ou até mais. Foi isso que ele quis dizer para a gente, que a gente também tem um amor dentro da gente, que a gente precisa tentar acessar. E eu falo isso muito para eu ouvir, porque eu estou buscando esse auto-amor. Estou buscando me dar esse auto-amor, porque só através dele eu pensava assim, eu cuido de fulano, não tenho tempo para cuidar de mim. Então, na verdade, eu não estava cuidando nem de mim, nem do outro, porque se eu estava deixando faltar para mim, caixa d'água vazia não transborda. Então, hoje eu tenho tentado fazer esse exercício de olhar para mim, de praticar esse auto-amor, essa autocompaixão, ser menos crítica comigo mesmo, e sendo menos crítica comigo mesmo, eu vou conseguir ser menos crítica com o outro, né? Eu sigo uma moça que ela fala uma coisa que eu achei muito bacana. Ela fala assim, toda vez que você apontar um defeito em alguém, você vai falar, fulano é assim, tanto quanto eu. Porque na hora que você admite que você tem o mesmo defeito que você está enxergando no outro, aí você já para e aquele veneno que estava ali na sua língua, ele já se dissolve. Porque quando você olha e fala, tanto quanto eu, nossa, então eu também, então eu não tenho direito de criticar, porque eu também sou, se eu não ajo assim agora, ótimo, já evoluí, mas em algum determinado momento eu já posso ter agido daquela forma. Então esse tanto quanto eu acho que é um exercício para a vida, tanto quanto eu. A gente tem que olhar para o outro. Quando Jesus falou, amai ao próximo como a ti mesmo, então é se amar e amar o outro, reconhecer nele um ser falível e reconhecer em você também um ser falível. E digno do amor de Cristo. Digno de ser chamado do Filho do Pai. Exatamente. E aí, aproveitando a questão de Jesus falando do amor, lembramos que ele também nos ensina: amai os vossos inimigos. Se tu fores forçado a caminhar com este irmão 1 quilômetro, caminhe com ele 2 quilômetros. Então, faça mais. Sirva
mais. Foi isso que Jesus trouxe para a gente. Quanto mais nós formos servidores Indulgentes. Indulgentes, compassivos, mais o universo vai dar mais do mesmo, como diz o nosso amigo Ricardo Mello. Tá? O universo dá mais do mesmo. Então, se eu sirvo ao universo com o bem, com o amor, com a indulgência, com a caridade, com o pensamento positivo, com o auto-amor, com o autocuidado, com o autoconhecimento, o universo vai me dar tudo isso e muito mais. E o universo, eu falo universo, mas é Deus que vai nos dar. Sim. É a graça que você fala, né? Deus nos dá a graça daquilo não porque merecemos, e sim porque Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Que linda Excelente. a leitura de hoje, né? Muito bonita. Ah, cada dia é mais bonito, não dá. Acho que todo dia eu falo isso, né? Que linda. Mas é isso mesmo. É como a gente está seguindo uma linha de que essa aqui é a mensagem que realmente a gente precisa passar para a humanidade, sabe? É trazer como é que a gente percebe cada um dos textos. Tu tem uma visão, tu traz uns exemplos, eu tenho uma visão, eu trago outros exemplos, e isso vai enriquecendo para as pessoas poderem entender, né? As pessoas que entender esse estudo bíblico, na verdade, né, Gê? Porque a gente tem muito a aprender ainda, né? Muito a aprender. Quer fazer a prece de encerramento? Aproveitar que tu tá com esse astral bom. Vamos? Exercício de auto-amor. Eu adoro provocar. Eu estou muito cansada. Então, quem Boa, sabe não. novas energias. Passa aí uma energia boa para mim. Então tá bom. Como você está pedindo, como você tem fé, como você crê, você sabe, você vai receber. Então vamos lá, fechando nossos olhos, mantendo nosso coração pulsando de amor e de devoção ao Pai. Nos agradecer pelas reflexões que tivemos hoje, por todos os exemplos, todas as oportunidades de aguçar o nosso pensamento, de reconhecer as nossas falhas, de seguirmos no caminho do bem, nos tornando pessoas boas, sendo bons. E assim, Senhor, queremos lhe pedir que consagre a nossa próxima semana para que ela seja conforme a vossa vontade. Que sejamos capazes de evoluir, percebendo que tudo que o Senhor coloca em nosso caminho é para o nosso crescimento e nossa evolução. Que sejamos capazes de ler, ouvir, sentir a sua presença conosco. Peço ainda, Pai, que os caravaneiros do amor possam chegar em nossas casas e nossos lares, promovendo a purificação dos ambientes, levando daqui todos os miasmas, formas, pensamentos e vibrações deletérias que foram impregnadas neste ambiente através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes aqui dentro. Se porventura atraímos algum irmão ou irmã que estão aqui no nosso lado, que possam ser encaminhados a algum posto de socorro lá e receberem toda a atenção que lhe é cabível. Obrigado, Pai, por sua luz bendita. Abençoe os nossos familiares, nossos filhos, nossos pais. Abençoe também aos nossos inimigos e os nossos desafetos, para que toda a humanidade possa receber a sua bênção, sua graça e a sua justiça do amor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Uma excelente semana a todos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo, conhecendo um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Que essas águas que foram fluidificadas sirvam de alimento para o nosso corpo. Que Jesus continue nos olhando, nos orientando, em vossa infinita bondade e misericórdia. Até a próxima semana. Namastê. Deus quer. Deus quer. Beijão, um abraço fraterno, tá? Uma ótima semana. Obrigada. Que só aconteça coisas boas na sua vida. Amém, na nossa. Obrigada. Valeu, tchau. Tchau.